Boa tarde a todos, graça e paz a todos aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2020 e mais uma vez eu quero trazer uma pequena meditação da palavra do Senhor com você. Eu quero ler com você apenas um versículo que está em Mateus, capítulo 5, verso 4, que está inserido no meio das bem-aventuranças de Jesus ali, né? Onde diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aqui estão uma dessas coisas que parecem loucas, né? Quando nós pensamos apenas na forma material, na nossa forma material de pensar nas coisas, né? Como pode ser feliz alguém que chora? Se você chora, você está triste, né? Não é isso que a gente pensa? Mas a palavra de Deus, ela muitas vezes ela contradiz ao que nós pensamos, né? A forma de pensar nesse mundo, né? Ela contradiz. E então quando Jesus diz que bem-aventurado é os que choram, né? Porque eles serão consolados, Jesus está dizendo, né? Ele está falando de uma dor sincera, um choro sincero, porque sente uma dor sincera, né? Que é a dor pelo pecado, é a tristeza pelo pecado, né? Quando nós choramos pelo pecado, é que nós sentimos aquela tristeza, não somente pelos nossos pecados, mas também do pecado de outras pessoas que às vezes nós oramos e isso às vezes nos leva ao choro por causa do pecado de outras pessoas, de nossos entes queridos, pessoas que nós amamos, mas que ainda não raiou a luz do Espírito no coração daquela pessoa e ela está em pecado e isso não a incomoda. Então, nós como servos de Deus, que temos o Espírito Santo do Senhor, às vezes nós choramos por essas pessoas. E a palavra do Senhor aqui diz que bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, o nosso choro, as nossas lágrimas chegarão ao altar do Senhor. Não é isso? Então Jesus, quando ele fala dessa bem-aventurança aqui, ele não está falando de um choro comum, por exemplo, de uma mulher que brigou com seu esposo, com seu marido, e ela está chorando. Ele não está falando de um choro daquele cara que perdeu o emprego porque desobedeceu às ordens do patrão, né? Ele não é disso que ele está falando, né? Ele está falando de um choro, né, produzido pela tristeza que o pecado gera em nossos corações, né? Então, quando nós pecamos e temos a consciência que nós pecamos, então isso deve gerar tristeza no nosso coração. E daí pode vir o choro, mas aí esse choro será consolado, porque o Senhor nos perdoará, ok? E ele está falando também daquele choro do arrependimento com confissão, né, de pecado, né? Por exemplo, nós podemos lembrar o choro do filho pródigo, né? Quando ele chega e fala assim: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, né? E ele foi consolado, né? Seu pai o aceitou. Nós podemos lembrar aqui, né, que Jesus está falando do choro do justo diante do pecado que assola a humanidade. Qualquer uma pessoa que realmente é justa, que está dentro do caminho do Senhor, não se conforma com o rumo que está tomando a humanidade, a nossa nação, a humanidade de uma forma geral. Isso nos gera tristeza espiritual. E quando nós vamos orar, clamando a Deus por essa nação, às vezes nos traz choro, né? Mas esse choro, o Senhor nos consola, porque Ele sabe que nós não estamos de acordo com
com o caminho que a humanidade tem tomado, né? Então é desse choro que ele está falando, que seremos consolados. Jesus está falando também do choro da alma, como por exemplo, o choro de Pedro quando negou Jesus, né? A palavra diz que ele chora amargamente, houve ali um arrependimento. O choro da mulher pecadora, né? Que ela chega e ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas e depois enxuga com seus cabelos, né? Esse tipo de choro que Jesus está falando. Ele não está falando de um choro, por exemplo, conforme o de Judas, né? Judas chorou, né? Por quê? Arrependimento? Não, ele teve remorso. Às vezes tem muitas pessoas que até choram, você até fica com pena delas, mas elas não estão arrependidas do que fizeram. Outro dia eu vi uma reportagem na penitenciária, conversando com os estupradores que estão presos, e muitos deles, né, pelo menos uns 3 eu vi lá, dizendo que se forem soltos, eles não sabem se não vão voltar a fazer o que eles faziam de novo. Eles admitem que podem voltar a fazer. Não houve um arrependimento, não houve uma transformação, né? Assim era o choro de Judas, né? 2 Coríntios 7,10 diz assim: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então é assim que a gente vê que muitas vezes pessoas até bem-sucedidas, elas se suicidam, né? Porque elas não têm uma tristeza segundo Deus, uma tristeza de arrependimento, mas tem a tristeza segundo o mundo apenas. Isso leva ao suicídio, porque elas estão afastadas de Deus. Mas quando a nossa lágrima é uma lágrima sincera, de tristeza segundo o Espírito, então nós somos consolados, né? O Senhor nos consola. Se nós estamos realmente no Espírito, nós vamos sentir, pode até parecer uma palavra pesada, mas é verdade, nós vamos sentir náuseas pelo pecado, pelo rumo que as nações estão tomando, né? Quando a gente vê isso, não dá para concordar com o que tem acontecido entre as nações e logo a nossa nação também, né? E então nós precisamos chorar aos pés do Senhor, né? Pelas nações, pela nossa nação. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor, clamar a Ele que tenha misericórdia, que mude os passos dessa nação, que mude o caminho dessa nação, né? Eu estava vendo hoje eu estava vendo que a primeira vara da infância do Rio de Janeiro, ela proibiu a venda do livro de Simone Gaspar Quaresma. Eu anotei aqui para mim não esquecer. Simone Gaspar Quaresma, que escreveu o livro O que toda mãe gostaria de saber sobre a disciplina bíblica. Aí ela instrui no seu livro, de acordo com a Bíblia, algumas coisas que as mães deveriam fazer com seus filhos para que eles a obedeçam, né? Mas aí alguém denunciou e a primeira vara da infância do Rio de Janeiro proibiu a venda desse livro, proibiu que ele seja postado em qualquer rede social, na internet, qualquer coisa, porque ele incita a violência. E segundo ela, em lugar nenhum ela incita a violência. Ela apenas cita textos bíblicos e diz que a mãe precisa de que os seus filhos a obedeçam, ainda que ela tenha em algum momento que dar alguns tapas. Parece que ela fala daquelas colheres de silicone, que dão uns tapinhas de colher de silicone
que é aquela colher molinha, né? E, mas por causa disso, o livro dela foi proibido de vender. Então, as nações caminham para esse lado. Não pode educar filho, tudo que a Bíblia ensina agora está errado, não podemos mais ensinar aquilo que a Bíblia ensina, né? E então, diante de uma situação dessa, a nossa alma tem que chorar, o nosso espírito tem que chorar. E nós temos que entregar a nossa nação, né, nas mãos do Senhor, né, para que esse modismo, né, tenha um limite, porque senão daqui 18, 20 anos eu não sei o que será dessa nação, né? Eu não sei o que será dos nossos filhos e dos nossos netos. Então nós precisamos sim chorar. A esse choro, então nós seremos consolados, né? Então felizes são aqueles que choram por um motivo como esses. Então diante de Deus ele fala assim, vocês são felizes porque vocês ainda têm temor a mim. Vocês estão entendendo por que a Bíblia diz que felizes? Se vocês choram por problemas como esse, por esse rumo que as nações tomam, distante do Senhor, se isso leva vocês a chorar, então vocês são felizes, porque vocês sim serão consolados. Então, irmãos, que continuemos chorando, sim, né, em nossas orações, clamando por um mundo melhor, por um rumo melhor da humanidade, né, porque, embora a palavra do Senhor diz, né, que a cada dia, né, a depravação seria maior até a volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, a gente sabe que a gente está caminhando, nós sabemos que está aproximando, mas nós não podemos concordar com o que acontece. Nós ainda estamos aqui. Então, enquanto pudermos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Aí na sua casa, clama pelos seus filhos, pelos seus netos que estão vindo, né? Não concorde com o rumo que tem tomado as leis de nosso país, né? Não concorde com aquilo que o mundo concorda, mas concorde com aquilo que a Bíblia concorda, com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Então, se nós tivermos todos os dias que protestarmos contra essa situação que tem tomado conta, então é isso que nós vamos fazer. E a promessa do Senhor para nós é que nós seremos consolados, né? Não podemos concordar, né? Então vamos ter que realmente fazer jus à palavra que deram a nós, protestantes, protestar o tempo todo, mas diante de Deus, que o Senhor possa ver em nós um coração sincero e que um dia os nossos protestos possam ser ouvidos, né? A palavra do Senhor diz que tudo que nós clamamos a Ele, né, Ele nos ouve. Então que assim seja o nosso clamor ao Senhor, um protesto de todos os dias, pedindo ao Senhor que traga temor ao coração das autoridades de nossa nação, né, porque nós sabemos que jamais o que é certo segundo a palavra de Deus será certo na visão humana. Mas isso não pode mudar o nosso jeito de falar, nosso jeito de evangelizar, nosso jeito de pensar. A palavra do Senhor continua sendo verdadeira. Ela continua sendo pura. E nada que o homem possa fazer vai transformar a palavra de Deus. Agora, até no Dia dos Pais, né, vocês estão vendo aí, até no Dia dos Pais, quem vai representar os pais jamais poderá ser um pai. Então, nós precisamos de chorar por uma situação como essa e protestar, porque a palavra do Senhor é uma palavra de protesto contra o pecado, não contra o homem, mas contra o pecado que habita no homem. Que assim seja em minha vida, na sua, na nossa vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, que realmente, Senhor, venha, Senhor, alegrar nossos corações.
Ó Deus, que sejamos felizes no choro, Senhor, que protesta contra o pecado, no choro, Senhor, que não concorda com o rumo que as nações têm tomado, ó Pai, mas que venhamos, ó Deus, a continuar com o nosso coração, Senhor, voltado para Ti, que o Teu amor seja conosco, que a Tua bênção seja sobre nós, ó Pai. Ó Deus, entrega em Tuas mãos a nossa igreja e bem como todas as igrejas que têm Te buscado, que ainda, Senhor, continuam firmes nesta palavra e que não se deixa levar, ó Pai, pelos modismos das últimas décadas, ó Pai, e que cada dia, Senhor, aperta mais, ó Pai. Se um dia, ó Pai, tivermos que fazer como teus servos, teus apóstolos fizeram, ó Pai, for necessário sermos destruídos, ó Deus, por causa da defesa dessa palavra, então que assim seja, ó Pai, mas que jamais sejamos covardes, ó Pai. Que a Tua graça seja conosco, que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos dê força, ó Pai, para continuarmos, ó Pai, em espírito, chorando, Senhor, em desacordo com as coisas erradas que têm acontecido, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha nos consolar e nos encher da alegria, ó Pai, que está em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua graça seja com todos, com os meus irmãos, com todos aqueles que vierem ouvir esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.